Corinthians terminou bem o ano, né? O time está numa boa escalada. 10ª vitória seguida do Corinthians em jogos oficiais, algo que não acontecia, gente. Fala, fiel torcida! O Coringão venceu mais uma e segue embalado, com uma sequência incrível de vitórias. Desta vez, a vitória foi em Itaquera, contra o Água Santa, por 2-1. Os gols foram marcados por Alex Santana e Choca, que está sendo cada vez mais importante para o time. É impressionante como o Corinthians começou o ano com tudo. O time está jogando um futebol consistente, e a união do elenco só fortalece as chances de conquistar grandes coisas nessa temporada. No bate-pronto comentaram sobre mais essa vitória no Paulistão. Se liga no que eles disseram, mas antes de tudo, confere se você já está inscrito aqui no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não se inscreveram. Então já aproveita, se inscreve e deixa o like para fortalecer a fiel. O Corinthians em Itaquera venceu o Água Santa por 2-1 com 2 gols de Alex Santana. 10ª vitória seguida do Corinthians em jogos oficiais, algo que não acontecia, gente, desde 2001. Excelente fase do Corinthians dentro das 4 linhas, mais uma vitória. Corinthians que no ano passado a gente até argumentou aqui, falou, foi o segundo melhor time, né? A segunda melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro, só ficou atrás do Botafogo por questão de 3 pontos. Se o Campeonato Brasileiro tivesse mais algumas rodadas, o Corinthians poderia ter chegado até mais longe, né? Subido posições ali no Campeonato Brasileiro, e já começou o ano de 2025 daquela forma, né? Já com 3 jogos, 3 vitórias. Raí Monteiro tá aí, o Coringão 100% de aproveitamento. Raí. Ontem de novo com um time muito diferente, né? Daquele pelo menos que a gente imagina que vai ser o titular ao longo da temporada. Alex Santana, Martinez e Charles no meio, além do Coronado mais uma vez titular, o Thales Magno na dupla de ataque com o Pedro Raul. O Ramon Dias até disse depois do jogo que o time principal dele volta no domingo, no jogo contra o São Paulo. Aliás, teremos 2 clássicos no fim de semana entre São Paulo e Corinthians, final da Copinha no sábado e domingo o jogo do Campeonato Paulista. Eu tenho dito aqui, Pedro, que acredito que esse início de temporada do Corinthians tem mostrado aí alguma profundidade de elenco em alguns setores, meio-campo especificamente. Acho que o meio-campo que sai jogando ontem com o Martinez, o Charles e o Alex Santana, que é o meio-campo reserva do Corinthians, é um meio-campo que pode jogar em algumas ocasiões e dar conta do recado, jogos como esse, até alguns jogos mais acessíveis dentro do Campeonato Brasileiro, e isso é bastante positivo. E também tinha chamado a atenção aqui na segunda-feira, né, um movimento que eu já tinha visto no domingo, para uma tentativa aí do Ramon Dias de encaixar o Memphis numa posição diferente no campo. Muito pensando nessa questão com o Garro, né, que a gente não sabe como vai ficar. Nesse momento ele está, para além do problema lá na Argentina, machucado, então não pode jogar. E o Coronado tem dificuldade para uma sequência, enfim, para jogar muitos jogos de forma consecutiva. Então ele tem encaixado o Memphis Depay como um meia central ali na vaga que foi do Garro na temporada passada, com o Thales sendo a dupla de ataque ao Pedro Raul ou até mesmo ao Yuri Alberto. Então, dentro de um momento de quase que pré-temporada ainda, né, onde a gente observa algumas intenções dos treinadores. Falamos há pouco aqui do Palmeiras, que tem colocado alguns garotos em campo. São Paulo fez a mesma coisa segunda-feira e deve fazer hoje também. Então, um período de testes e alguma avaliação, eu acho que isso tem sido interessante de observar no Corinthians, essas peças de meio campo diferentes que o Ramon tem colocado, e um novo posicionamento para o Memphis Depay, que aponta também para a entrada do Thales Magno no time. Esse tem pedido passagem aí desde o início da temporada, com boas partidas, gols, participações decisivas. Então acho que a gente pode observar talvez um Corinthians com Memphis, Thales Magno e Yuri Alberto no domingo, time diferente aí do que foi na temporada passada. E é positivo, na minha visão, o treinador buscar alternativas dentro de uma temporada tão longa como é do futebol brasileiro. Thales Magno, que tem sido chamado por alguns de Thales Mágico, né? Já começou bem aí a temporada 2025, Flávio Prado. Desculpa, só acrescentar um outro ponto que tinha esquecido e vendo os lances ali, recordei. Tem um menino da base também, né? O Choca, se não me falha a memória, o apelido dele, que até fez o gol do 2-1.
É uma alternativa também pro Corinthians, né? Falei sobre profundidade de elenco no meio campo, acho que o Corinthians tem uma vulnerabilidade ali do ponto de vista de peças na defesa. O André Ramalho é um zagueiro mais estável e todos os outros são mais instáveis. O Kaká é assim, o Félix Torres é assim, o Gustavo Henrique, que foi titular em muitos jogos da temporada passada, há pouco teve uma lesão confirmada, saiu até uma informação no portal Meu Timão, vai perder uma sequência grande de jogos, então pode ser oportunidade para esse garoto se colocar na briga e quem sabe fazer dupla com o André Ramalho. Acho que esse setor especificamente está aberto no 11 inicial do Corinthians, a dupla do André Ramalho. É porque o Corinthians, assim, não se movimentou muito nessa janela de transferências, né? Se bem que no ano passado, pelas movimentações, os jogadores que chegaram, eu acho que até justifica, né, esse pouco movimento do Corinthians no mercado. Mas se fosse para trazer alguém, eu acho que teria que trazer zagueiro realmente, né? Porque o Corinthians está precisando, trouxe o André Ramalho, que eu acho que deu uma segurança, deu uma consistência, mas está faltando um outro zagueiro aí para esse time do Corinthians. Flávio Prado, tá aí, o Coringão que venceu a Água Santa, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, 10 vitórias seguidas, né, pegando o fim do ano passado e o começo dessa temporada, e o Corinthians que agora também vai ter um clássico contra o São Paulo, aliás, 2 clássicos, hein, 2 clássicos contra o São Paulo, porque no sábado tem a final da Copa São Paulo, né, a copinha lá no Pacaembu, estádio Paulo Machado de Carvalho, e no domingo um clássico pelo Campeonato Paulista contra o Tricolor. Flávio. O jogo de ontem, apesar do 2-1, o Corinthians não chegou a ser ameaçado, não. O Corinthians, principalmente no segundo tempo, com a entrada do Depay, a coisa ficou mais tranquila pro Corinthians. Obviamente, o Água Santa era um franco atirador e ele não chegou a ficar totalmente fechado. O Marcelo Cabo não trabalha assim, né? Ele chegava a atacar algumas vezes, mas o Corinthians teve sempre o domínio da partida, foi fazendo os gols, fez 2-0, dava a impressão que podia até ganhar com uma certa folga. Quando cedeu o gol, ficou aquela coisa, pô, e agora e tal. A verdade é que como o jogo até o final estava 2-1, estava aberto, né? Mas rigorosamente o Corinthians não correu grandes riscos, não. E o Depay, o Raí falou dessa função, né? Ontem ele entrou mais ou menos nessa função. O problema é saber se ele suporta, né? A condição, a caixa. Teve um lance ontem que ele pega a bola no meio campo, ele vai levando. Quando ele chegou na entrada da área, sofreu a falta, ele deu graças a Deus, porque não aguentava mais. Se não faz a falta, ele caía. Então foi ótimo pra ele. Então acho que é um baita jogador. Depay significa a mudança, né, de nível desse time. Mas eu não sei o condicionamento, se ele vai ter condicionamento pra segurar todas, né? Vamos ver como é que vai ficar a história do Garro, que também não está descartado. Não sabemos exatamente o que vai acontecer. Foi estratégico ele sair de cena mesmo, um acidente muito triste, né? A gente só pode lamentar uma situação dessa sem fazer julgamento, porque não tem a menor ideia de como as coisas aconteceram, e julgar é ridículo, não tem o menor sentido. E aí que seja feita a justiça e que ele possa voltar a trabalhar o mais rapidamente possível. Mas acho que não é um jogador que o Corinthians tenha descartado tão rapidamente assim, não. O Corinthians terminou bem o ano, né? O time está numa boa escalada, pegando agora os times menores aqui de São Paulo, segue vencendo, né? O problema do Corinthians, depois das contratações que fez e formou um elenco muito mais forte do que tinha no começo do ano, quando houve o desmanche em relação ao elenco de 23, não está mais em campo, ainda mais jogando no Campeonato Paulista, né? A questão do Corinthians está nos problemas fora de campo. Dentro de campo agora está tudo tranquilo. É um período um pouco desafiador da temporada, campeonato estadual, o time está no embalo, a torcida está animada com o desempenho dos jogadores, então vence. Natural. A grande questão é fora do campo, né? Eu acho que o grande noticiário do Corinthians essa semana não tem campo, está na nova não concluída votação de impeachment e tudo que aconteceu no entorno. Acho que esse é o grande ponto, a grande questão. O campo hoje é uma questão menor para o futuro do clube, para aquilo que vai acontecer com o clube, para aquilo que pode acontecer. Essa é a realidade. Que sequência incrível, rapaziada. O time está mostrando que não é à toa que é o maior do estado, né? Cada jogo reforça o potencial que temos para brigar por títulos. E agora eu quero saber, o que vocês acharam dessa vitória? O Alex Santana e o Choca merecem vaga cativa no time titular? Deixa aqui nos comentários e bora debater, fiel. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai, Corinthians!